Bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Fundos. Hoje a gente vai falar sobre como você pode investir em infraestrutura. Olá, eu sou André Lacerda, do time de relacionamento com investidores da área de infraestrutura do Pátria. E para esse próximo episódio de Conversa de Fundos, está aqui com a gente o Marcelo Souza, sócio do Pátria e CIO da nossa vertical de Infracor e Infracrédito. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, Marcelo, no nosso último episódio aqui de Conversa de Fundos, a gente conversou um pouco sobre o que é infraestrutura. Então, quais são as principais características dos ativos, quais são os setores, qual que é a demanda no Brasil, que a gente sabe que é gigantesca, e as principais vantagens desse tipo de ativo. Mas a gente queria aprofundar um pouquinho mais, especialmente para o nosso público aqui de pessoa física, e falar quais são as formas que a gente tem para investir nesse tipo de ativo aqui no Brasil. Pode contar um pouquinho mais? Muito bem, André. Bom, importante lembrar que investir em infraestrutura significa investir em ativos que vão resolver gargalos estruturais da economia, que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vão, por exemplo, contribuir para a transição energética. Quando a gente fala em investir em rodovias, em aeroportos, investir em saneamento, investir em geração renovável, acabamos endereçando todos esses temas. Então, é efetivamente uma família de produtos que tem um propósito bastante nobre nesse sentido. Para além disso, essa é uma família de produtos que tem se desenvolvido bastante, tanto globalmente quanto no Brasil. De que forma isso tem acontecido? No Brasil, por exemplo, hoje é possível investir em infraestrutura através de vários veículos, de várias estratégias. Então, é possível investir em infraestrutura através de FDICs, FIPs e IEs, FIINFRAs, produtos que vão investir em equity ou em dívida, ou mesmo em instrumentos mezanino, que vão ter um pouco mais de foco para renda ou um pouco mais de foco para grande capital. E, portanto, vários níveis de risco possíveis, produtos, estruturas, para que o investidor possa escolher boas alternativas de investimento que sejam mais adequadas ao seu interesse, à sua estratégia e à diversificação do seu portfólio de investimentos. Muito legal. Agora, considerando aqui o investidor pessoa física, né, que acho que é mais um pouco do público que a gente está conversando mais nesse momento, existem aqui riscos diferentes, liquidez diferente. Então, entre essas alternativas, tem alguma que você acha que faz mais sentido para esse tipo de investidor? Sim, de uma forma geral, para o público, né, que está começando, por exemplo, a investir em infraestrutura, a gente recomenda os fundos que têm o nível de risco mais baixo. A gente está falando aqui, por exemplo, dos FIPs e IEs, que vão investir tanto em instrumentos de equity quanto em instrumentos de dívida, mas sempre focado em ativos operacionais e, portanto, ativos de menor risco, que vão ter maior previsibilidade de entrega de resultado, dos dividendos periódicos e etc. Tá? Esse é o tipo de investimento que também contempla incentivos fiscais, que também é muito importante para a pessoa física. O que quer dizer isso? Isenção de imposto, tanto sobre as distribuições, os dividendos, quanto sobre o ganho de capital. Uma outra família de fundos que também é bastante interessante é a família dos FIINFRAs. Fundos esses que vão investir mais em debêntures de infraestrutura, as 12431, né? E, portanto, também para ativos que têm um nível de rating elevado, com menor risco e que vão trazer consigo essa maior previsibilidade de geração de resultados e, portanto, de distribuições periódicas. Também família de produtos que traz benefício fiscal, tanto na isenção de imposto de renda nas distribuições, quanto no ganho de capital. Então, são duas famílias de produtos bastante interessantes para que as pessoas físicas possam experimentar e começar a investir em infraestrutura no Brasil. Mas esses dois produtos que você mencionou, tanto o FIP-E quanto o FIINFRA, voltado para as pessoas físicas, normalmente são produtos voltados para a renda, né? Que as pessoas esperam algum rendimento um pouco mais recorrente, e aí sempre vem a comparação com os fundos imobiliários, que também têm essa mesma característica de rendimentos recorrentes, mas os fundos de infra são mais recentes. E aí nos fundos imobiliários sempre vem aquela discussão de que é mais fácil, de fato, investir num fundo do que você comprar um imóvel, porque você tem uma diversificação maior. Acho que esse paralelo também vale para a infraestrutura, talvez até ainda mais. Afinal de contas, para uma pessoa física comprar uma usina ou uma rodovia é complicado. Então o fundo ajuda isso. Quais são as principais vantagens, na sua visão, de ter um fundo disponível para o investimento? Sem dúvida, André. Obviamente, para o investidor, é muito mais interessante investir via fundo, porque assim ele pode escolher
um gestor que tem uma boa experiência e, obviamente, alavancar nessa experiência, nesse conhecimento, gestores que certamente vão poder conhecer mais a regulação daquele determinado setor, quais são os riscos, como eles podem ser mitigados, etc. Então, trazer todo esse arsenal de conhecimento é muito importante, né? Delegar para alguém, ponto 1. E ponto 2, a capacidade que o fundo e esse gestor terão de diversificar o portfólio daquele fundo, né? Então, ao combinar esses dois elementos, eu acredito que isso vai dar uma experiência muito interessante para os investidores. Para além disso, ao investir no fundo, como eu já mencionei, nós conseguimos agregar o benefício fiscal, né, a isenção de imposto de renda para que esse investidor tenha cotas desse fundo. Importante lembrar que esses fundos são um veículo muito importante para fomentar os investimentos na infraestrutura brasileira. Investimentos esses que têm, e você comparou com os fundos imobiliários, que têm um nível de resiliência muito interessante. Os fundos imobiliários normalmente estão divididos entre o fundo de tijolo e o fundo de papel. Seria como se pudéssemos fazer aqui um paralelo com os FIPs que investem em ativos reais através do equity e os FIINFRAs, por exemplo, que vão investir através de dívidas, né, debêntures de infraestrutura nos ativos desse setor. Então, de uma forma geral, tem esse nível de comparação. Agora tem uma vantagem que eu acredito aqui, algumas na verdade, mas uma mais importante, que primeiro além de investir em ativos reais, esses fundos vão estar investidos em ativos que têm usualmente contrato de longo prazo, então uma alta previsibilidade de receita, todas elas indexadas por inflação, né? E um outro aspecto muito importante, não se fala de vacância no setor de infraestrutura. Então, efetivamente, tem alguns layers, né, algumas camadas de proteção nas famílias e nos ativos de produtos de infraestrutura que são bastante interessantes e, portanto, viabilizando de forma mais adequada o investimento através de fundos. Eu acho que, principalmente por causa dessas características aí de proteção, a gente tem visto que os fundos de infraestrutura eles estão se popularizando cada vez mais. A gente viu ali uma onda dos fundos imobiliários que tem um mercado muito maior, mas agora os fundos de infraestrutura estão chegando, as pessoas estão olhando para isso. Tem um mercado secundário ativo, tem bastante negociação e liquidez, tanto em bolsa quanto nos CETIPados, que a gente também vê isso acontecendo. Mas estando na ponta, assim, conversando, você conversa direto com os clientes, o que você tem escutado de feedback? Os clientes têm gostado desse tipo de produto? Sim, o cliente tem gostado muito, a experiência tem sido muito positiva, mas é importante mencionar que a família de produtos dos fundos imobiliários ela já é bastante antiga, né, e muito mais conhecida para o público investidor, né? A família de fundos de infraestrutura é uma família mais recente, ela vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 5, 10 anos e, portanto, é ainda uma família de produtos que demanda muito mais conhecimento, divulgação, cobertura, né, coisa que os fundos imobiliários já têm há bastante tempo de forma bastante detalhada. Este tipo de conversa é uma conversa que certamente ajuda nessa direção de explicar melhor as características, o funcionamento, para que os investidores possam conhecer melhor essas famílias de produtos. Mas, de uma forma geral, a experiência que os investidores têm tido, né, nos diversos produtos de infraestrutura tem sido muito positivas. Eu acredito muito que uma das principais razões tem a ver com o conjunto de aspectos protetivos e de resiliência que eu já mencionei. Contrato de longo prazo, ativos reais, alta previsibilidade de geração de caixa, benefício fiscal e etc. Então, é uma família de produtos que tende ainda a se desenvolver muito mais. Isso é muito importante, acho que esse tipo de conversa, de fato, é relevante, é o nosso objetivo aqui, de trazer esse tipo de conteúdo, porque, principalmente comparando com o fundo imobiliário, a gente fala de imóvel, é uma coisa que todo mundo tem, as pessoas moram em casa, as pessoas conhecem como funciona, todo mundo paga aluguel. Agora, quando você vai para a infraestrutura, é um mundo diferente, né? Então, precisa de um conhecimento maior, precisa estudar, e a gente está aqui justamente para tentar trazer um pouco desse conhecimento para vocês. E, para terminar, Marcelo, o que você está vendo de oportunidade aqui para esse setor, nosso setor de infraestrutura e especificamente para fundos de investimento de infraestrutura nos próximos meses, próximos anos? A gente vê um futuro bastante promissor para a família de produtos de infraestrutura. Então, só um dado importante, o Brasil precisa investir mais de 400 bilhões de reais por ano para aprimorar a nossa infraestrutura. A gente vem investindo muito menos do que isso, estamos mais próximo da casa de 200
bilhões de reais por ano. Então, efetivamente, vai ser necessário um conjunto muito grande de investimentos para que a gente consiga manter a infraestrutura brasileira num patamar adequado. Quem vai cumprir esse papel? Certamente os fundos de infraestrutura vão ter um papel muito relevante nessa direção. Outro dado importante, os fundos imobiliários listados hoje totalizam mais de 200 bilhões de reais no mercado. Os fundos de infraestrutura são algo como 10% disso. E dadas as características que eu já mencionei, né, do que diz respeito à família de produtos de infraestrutura, a gente acredita que esses fundos podem não só se aproximar dos fundos imobiliários, mas efetivamente ultrapassar esse tamanho, né? Obviamente vai demandar algum tempo, né, vai demandar mais conhecimento dos produtos, das alternativas, etc., mas eu acredito bastante que o público investidor brasileiro vai ter um papel determinante para que nós consigamos crescer essa família de produtos de forma relevante ao longo dos próximos anos. Obrigado, Marcelo, por ter participado e conversado um pouco com a gente, com o nosso público. Esse foi mais um episódio de Conversa de Fundos. Obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo. Muito obrigado.